E aí pessoas, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje a gente vai falar de um filme que estreou nessa segunda semana de novembro, que é uma continuação, será que desnecessária? Será que polêmica? Será que boa? Que é a continuação do grande filme e clássico do cinema, O Iluminado, ou The Shining. E em algumas oportunidades aqui desse canal já cheguei a abordar sobre esse tópico, né? Quando o problema de você fazer continuações de grandes clássicos do cinema, porque é aquela coisa, o filme seguinte tem uma grande responsabilidade, tem um grande peso aí, que muitas vezes a gente sabe que é impossível o filme ser tão bom quanto, né, seu antecessor, mas que pelo menos tem que representar muito bem. Mas e aí, será que o Dr. Sono conseguiu representar bem? É isso aí que a gente vai discutir nesse vídeo, então já faço a chamada para vocês. Dá um joinha aí no vídeo aí, porque o joinha é a melhor forma de me ajudar aqui no canal. Você diz pro YouTube que você tá curtindo o meu canal e ele vai recomendar os meus vídeos para mais pessoas, beleza? Então, bora lá pro vídeo. Pois bem, pessoas, Dr. Sono é a continuação do clássico do cinema, O Iluminado. E ele se passa aí vários anos depois. Eu sou ruim das matemáticas, mas no filme lá, ele fala ali a quantidade de anos ali que se passou, mas a gente vê o Danny Torrance, né, que é o filho do Jack Nicholson, né, o Jack Torrance, a gente vê ele já um rapaz adulto. Então o filme ele vai mostrar um pouco dessa vida do Danny atualmente, né, como esses traumas passados vão influenciando a vida dele, e ao mesmo tempo ele vai expandir esse universo sobrenatural, né, dos iluminados, né, dessas pessoas que têm poderes. E pessoas, minha experiência com esse filme foi um tanto quanto estranha, porque eu não sei dizer ao certo se eu gostei ou se eu desgostei. E geralmente, para eu desgostar de um filme, para eu não gostar do filme, ele tem que me fazer muita raiva. E não foi o caso. Então, eu vou contar um pouco aqui das minhas experiências, tanto pelo lado positivo, tanto pelo lado negativo. E a partir daí, quando você assistir o filme, você vai julgar se vocês gostaram disso ou não. E eu acho bem pertinente também eu fazer essa divisão de pontos positivos e negativos nesse caso, porque esse filme eu considero ele meio que um Frankenstein, porque ele não tem uma identidade certa, ele não tem um tema central certo, então ele não sabe muito bem o que ele quer ser. E se aprofundando nisso, do filme não saber o que ele quer ser, um dos grandes problemas é na própria concepção do filme, né? Na ideia de se fazer uma continuação, porque é o seguinte, vamos pensar o seguinte, o que está mais no imaginário popular em relação ao Iluminado é justamente o filme e não o livro. E esse filme, o Dr. Sono, ele é uma continuação do The Shining, só que ele tá mais para ser uma continuação dos livros e ele vai depender muito da iconografia do primeiro filme, do clássico. Então só nessa concepção aí do nascimento desse filme, né, já existe uma certa confusão. E como isso vai se refletir na história? Primeiro a gente pode ver pela perspectiva de gênero, porque no começo dessa história, no começo do filme, ele ainda é muito enraizado, né, ao passado ali, porque é claro, o filme tem que explicar um pouco, né, essa questão do Iluminado. Muitas pessoas não assistiram o clássico ou até mesmo não se lembram, até porque teve um cara da fileira da minha frente que falou, esse aí fulaninho de tal e é o filho do Iluminado. Então o filme ele tem um primeiro ato que explica muito bem, situa muito bem o espectador, né, em relação aos eventos ali que aconteceram. Só que nessa de evocar muito o espírito do filme, do primeiro filme, ele acaba perdendo a mão, ele exagera muito em querer ser um filme de terror. E nesse caso, pra mim, o filme falha miseravelmente. Pra mim, ele não é um filme de terror. E o que mais me incomodou nesse caso, nesse ponto, foi justamente a trilha sonora. A mão na trilha sonora é muito pesado. Ele tenta muito se remeter a trilha sonora do primeiro filme e acaba meio que destoando ali do que a gente tá vendo na tela. Então tem uso muito de jump scare, e o estranho, jump scare sonoros, né? De repente você tem uma buzinada ali no seu ouvido e você se espanta. E até mesmo quando tem um flashback, um simples flashback, o filme na edição dele, na montagem dele, ele vai usar esse flashback, essa transição, né, do presente pro passado como um susto. Então é um negócio assim, muito nada a ver. E se você quer usar muito como referência esse primeiro filme, uma coisa que você tem que ter é sutileza. E até o próprio filme lá, o Jogador Número 1, né, quando eles fazem essa homenagem ao Iluminado, ficou bem melhor do que no caso da própria continuação, né, o Dr. Sono. Porém, agora indo um pouco pro lado positivo da força, quando a história começa a ir mais pra frente, começa
a sair dessa âncora, né, que é do passado, e começa a desenvolver melhor os dias atuais do Danny, aí ela começa a abordar pontos interessantes, né? Em um certo momento é explicado o porquê do título do filme, né, Doutor Sono, e nesse momento é abordado ali temas bastante interessantes que, vão levar a narrativa para frente. E a partir daí eu comecei a ver, será que o tema então desse filme vai ser sobre essa coisa de pós-morte, né, da gente aceitar a morte e tal. Um tema assim, digamos que filosófico e bem abstrato. E nesse ponto também ele começa a expandir a lore dessa coisa dos iluminados, né, dessas pessoas que têm poderes sobrenaturais que são sensitivas. E o gênero do filme a partir daí começa a achar um tom certo, começa a se encaixar, porque ele vai ter mais essa coisa investigativa, ele vai ter uma coisa assim mais aventuresca, assim, com pitadas, elementos assim de terror, mas eu não considero filme de terror. Você tem vilões ali ameaçadores que dão até um pouco certo de medo, e o filme aí então estabelece muito bem essa coisa de caça, né, de gato e rato. Porém, entretanto, todavia, quando o filme começa a se aprumar para o terceiro ato, né, lá para os finalmente dele, ele volta de novo para essa coisa das raízes ali do passado, do primeiro filme, né, o Iluminado. Vai dependendo muito de referências, principalmente a iconografia do filme, né, do primeiro clássico, né. Ele se utiliza de planos ali que vão remeter muito ao primeiro filme, e daí o pouco de originalidade que esse filme tinha vai se esvaindo, né, vai escurecendo, vai perdendo o shine. E no terceiro ato do filme ele tenta passar outro tipo de lição moral, né, que é de justamente você não se deixar apagar pelo mundo. Então ele meio que dá uma tirada assim para todos os lados, e até fica difícil de analisar esse filme. Se por um lado você é bastante fã do Stephen King, esse filme vai ser um prato cheio de referências ao universo do autor, só que você tá apenas ali, digamos, com um olhar assim mais fresco, um olhar mais despretensioso, sem saber muito do contexto de todo esse universo. Esse filme pode ser para você uma experiência um tanto quanto cansativa, porque ele tem 2h30 e ele não entrega assim um terror de verdade, já que muitas das pessoas, né, filmes de terror no Brasil fazem muito sucesso porque as pessoas querem tomar susto juntas com seus amigos ali no cinema. Em resumo, ao meu ver, na minha experiência, Doutor Sono é um filme que não sabe muito bem dizer o que ele quer ser. Ele tenta ser terror e não consegue, ele explora um pouco dessa coisa de aventura sobrenatural com elementos pitadas de terror. A partir daí ele começa a ser um pouco mais interessante, um filme que usa e abusa de referências, o que força o espectador ter um pouco da noção assim geral do contexto desse universo, tanto do autor, tanto quanto da história, e que no final das contas ele tem um pouquinho só de originalidade e que vai depender muito da iconografia do filme antecessor, né, o clássico. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa crítica. Se você quiser me ajudar, dá um joinha aqui no vídeo, porque isso me ajuda bastante, sério. Se você quiser continuar acompanhando meu conteúdo, se inscreve aqui no canal, clica no botão aí de se inscrever. Tem também do lado dele um sininho, que se você clicar nesse sininho, quando sair vídeo novo, você vai receber a notificação no seu celular. Então, beleza? E até a próxima.